Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, como vocês estão? Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Hoje eu estarei falando um estudo um pouco sobre a morte, sobre o pecado e como um está interligado ao outro. Hoje em dia, é um assunto que não é muito falado, principalmente nas igrejas. Hoje em dia, as pregações hoje já não se falam tanto sobre determinados temas, e eu trouxe especificamente para falar um pouco sobre a morte, porque é um assunto que não é muito falado e o quanto nós precisamos entendermos, porque quando nós não entendemos alguma coisa, é fácil a gente ter medo. Todo mundo tem medo da morte, mas quando nós passamos a entender o que é a morte e o que Jesus ele fez por nós, isso nos dá uma tranquilidade para nós não temermos, porque Jesus ele nos salvou, ele nos deu vida para que hoje nós tivéssemos a tranquilidade de que a morte ela não pode nos segurar, porque Jesus ele nos libertou, Jesus ele nos salvou. E na palavra de hoje, que está lá em Salmos 33, 18 e 19, ele diz: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para conservar vivos na fome. Louvado seja Deus. A palavra diz que o Senhor, com a sua infinita misericórdia, Ele tão somente deu literalmente a sua vida para nos salvar. E hoje, como eu falei, nós temos a alegria, nós temos a abundância de vida, porque nós cremos nele, cremos no seu poder. E a Bíblia, desde o começo, já lá no Gênesis, a Bíblia já falava sobre a morte e como a consequência da morte traria. E nós conhecemos a história de Adão e Eva, sabemos que Eva foi persuadida a ir contra a palavra de Deus, e logo após ela foi lá e deu para seu marido, e por causa do pecado deles, o pecado se instaurou-se no homem, literalmente, no homem e na mulher. E isso não estava nos planos de Deus, porque Deus ele não os fez para que nós morrermos, na verdade. Deus nos criou para que nós fôssemos livres, fôssemos seres para tão somente a sua adoração. Então, por causa do pecado, houve uma separação. O pecado ele nos separa do homem, porque Deus ele é um Deus santo, ele não habita em lugar sujo, ele não habita em templos que está manchado. Por isso que Jesus ele é o Cordeiro puro, ele foi um Cordeiro imaculado, um Cordeiro que não havia mancha, não havia mácula, para que o sacrifício dele, o perfeito sacrifício de Jesus, ele fosse suficiente para que nós hoje pudéssemos ter vida. E a palavra, ela fala lá em Romanos 3:23, ele diz o seguinte: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. No 23 continua falando, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, Romanos fala que o salário, a causa do pecado, é a morte, mas nós temos tão somente a nossa confiança no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos salvou para que nós pudéssemos ter vida. E em Isaías 59, ele diz o seguinte: mas as suas maldades separaram vocês de Deus, e os seus pecados esconderam vós do rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Ezequiel 33:11, ele diz: digo-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tem prazer na morte do ímpio, antes tem prazer em que ele se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel. O Senhor ele não tem prazer tanto nas nossas vidas como cristãos como
na morte do ímpio. O Senhor não nos fez para isso. Então, o desejo do Senhor é que toda a humanidade fosse salva. Mas, infelizmente, o ser humano, na verdade, o Senhor lhe deu a vida para o ser humano, o livre-arbítrio, para que ele possa escolher o bem ou o mal. Hoje, a decisão de você ir para o céu está nas suas mãos. Você decide. Jesus já deu de bandeja. Jesus está de braços abertos lhe dizendo: olha, venha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for para mim. Então, Jesus, ele é o único caminho. No mundo as pessoas dizem: fulano salva, Beltrano salva. Mas só quem salva é Jesus, irmão. Nem eles mesmos conseguiram se salvar, dirá salvar outras pessoas. Então Jesus, ele é a única salvação. É só nele que nós precisamos colocar a nossa confiança. E Hebreus, ele fala, 9, 27 e 28. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma vez só, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá pela segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Louvado seja Deus. Lá em Hebreus fala que está determinado o homem morrer uma vez só, e que Jesus, ele virá mais uma vez para tão somente nos salvar. Em Romanos 8, ele fala que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, não existe nenhuma condenação, porque se estamos em Jesus, nós estamos livres do pecado, nós estamos purificados, o Senhor nos purificou, o Senhor nos tirou do mundo, do lamaçal do pecado, e hoje nós temos alegria de viver, hoje em dia nós vivemos em paz, hoje em dia nós vivemos alegria, uma paz tão intensa que o mundo ele não consegue compreender, porque no mundo não existe paz, o mundo está cada dia buscando fazer o mal, cada dia mais o mal está crescendo. Quando você pensa, o mal não pode ficar pior do que já está hoje, e amanhã ele vai lá e mostra que pode ficar assim. Você liga a televisão, cada dia mais você vê coisas que simplesmente não fazem sentido, como o ser humano ele chegou a esse ponto de uma tal maldade, de uma tal a esse nível. Isso porque o Senhor, ele tão somente, a palavra diz que o Senhor os entregou às suas próprias paixões. Ou seja, hoje o ser humano ele tem um livre-arbítrio. Se ele quiser fazer o mal, ele faz. Se ele quiser fazer o bem, ele faz. O poder Deus nos deu esse poder para escolhermos. Hoje nós somos juízes da nossa vida. Então, nós precisamos a cada dia nos autoanalisarmos, aprendermos o que nós estamos errando, o que nós estamos fazendo, podemos fazer alguma coisa que desagrada ao Senhor e procurar aprender mais do Senhor, porque o Senhor ele é manso, o Senhor ele é humilde, e aprender mais a ser como Jesus, aprender que o mundo está nas mãos do Senhor. O mundo não está por aí à toa. Não pense que o mal está dominando o mundo porque o mundo está em trevas. Realmente, o mundo está em trevas, mas o controle ainda está nas mãos do Senhor. Deus ainda tem o controle de tudo. Deus, ele tão somente cuida tanto dos ímpios quanto dos justos. Ele cuida tanto dos impuros quanto dos puros. O Senhor está livrando, o Senhor está cuidando. Então, mesmo que aquela pessoa que está no mundo, ela não mereça, mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, o Senhor ele nos ama de uma forma tão especial que nós não conseguimos entender, nós não conseguimos compreender o amor que o Senhor tem por nós. João 5, ele nos fala uma palavra tão intensa que nos conforta o nosso coração. Ele diz, João 5, 24, na verdade vos digo, que com quem ouve a minha palavra, crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará para a condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Que
se nós crermos em Jesus, nós nem na morte passaremos, nós iremos direto para o céu. E ele continua falando, disse-lhe Jesus, no 25, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? E olha que palavra maravilhosa, irmãos. Jesus, ele diz que nós, ainda que a morte do corpo, ela venha, o nosso espírito viverá para Cristo. Então, nós nunca morreremos, nós não passaremos para a morte, mas pelo contrário, nós iremos direto para a vida. Lá em, eu não lembro agora se é Romanos ou em Hebreus, fala que quando uma pessoa morre, segue-se o juízo. Ou seja, quando uma pessoa morre, naquele momento é decidido se ela vai para o céu ou se ela vai para o inferno. Então, quando nós cremos que Jesus, ele nos dá literalmente a vida, nós nem passaremos pela morte, passaremos direto para a vida, nós já passaremos direto para o céu. Nós não conheceremos nem a morte. E um ponto interessante que a Bíblia ela nos deixa pensar muitas vezes, e nós vemos que todas as vezes que Jesus passou de frente à morte, a morte não pôde contê-lo. Nós vemos quando foi com o amigo dele, Lázaro, a morte não pôde contê-lo. Inclusive, depois de 4 dias, irmãos, imagine, depois de 4 dias que Lázaro já estava morto, o Senhor foi lá e com a sua autoridade e só com o poder da sua palavra, ele diz, Lázaro, volte, venha para cá, saia para fora. E a morte não pôde contê-lo. Nós vimos o filho da viúva de Naim, Jesus, com o poder da sua palavra, ele foi lá e deu vida para aquele jovem. Nós vemos também com a filha de Jairo, que já estava morta, e muitos diziam, Jairo, olha, não importuna mais o mestre, porque sua filha já morreu, deixa isso para lá, já morreu, já era. Mas para quem é o dono da vida, não existe causa impossível que possa acontecer. Ele simplesmente foi lá e deu autoridade para aquela menina, Talita cumi, menina levante, e a menina foi lá e levantou. Ou seja, o dono da vida, Jesus, ele tem um poder sobre a morte. Por isso que nós não podemos ter medo da morte. Nós não podemos ter medo do mundo, nós não podemos ter medo de nada, porque Jesus, ele venceu o mundo, Jesus, ele venceu a morte. E hoje nós temos que tão somente só glorificar a ele. Porque nós somos cristãos, na verdade, nós somos cristãos, cidadãos do céu. Então nós devemos trabalhar para que a cada dia o céu ele possa ganhar mais almas, cada dia o céu possa crescer, possa prosperar. Por isso que nós não deixamos de ir à igreja, porque nós precisamos a cada dia aprender do Senhor, nós precisamos a cada dia buscar o Senhor, porque é como uma chama. Se você não alimentar aquela chama, ela vai se apagar. Então, a caminhada com Cristo, como nós dependemos dele, nós precisamos a cada dia buscar ele para que essa chama ela não venha se apagar. Ela venha a cada dia estar acesa, estar viva, e para que outras pessoas também possam ter essa chama, conhecer, ter esse privilégio do que é ter Jesus. E por causa do sacrifício de Jesus, nós fomos justificados. Fomos justificados para o que hoje nós podemos ser chamados de justos. Porque nós não merecemos ser salvos, mas por causa do sacrifício de Jesus nós somos salvos. E hoje em dia é interessante que nós não precisamos pagar para que sermos salvos, porque Jesus já pagou. Hoje é muito comum você ver no mundo, por exemplo, no mundo tudo é pago. Você vai para uma festa, é pago. Você vai comprar bebida, é pago. Você vai sair com outras pessoas, é pago. Mas no reino de Deus tudo é de graça. Você vem para a igreja, é de graça. Você é salvo de graça. Você é salvo pela graça de Cristo. A graça de Cristo te alcançou. Então, você só tem motivos para agradecer.
E Paulo ele fala uma coisa interessante que os problemas dessa vida nem se compararão com o que há de vir, com a glória do que há de vir. Então eu sei que muitas das vezes a luta é grande, nós sentimos vontade de desistir, isso é normal, mas nós não podemos desistir, porque se com Jesus já está difícil, imagine sem Jesus. Então, nosso alvo tem que ser literalmente para o céu, porque se você olhar para o homem, você vai achar muito defeito, você vai se magoar, você vai ver, olha, fulano fez isso, fulano fez aquilo, mas seu alvo é o céu. Se você olhar para o homem, você vai cair, porque o homem ele é falho. A igreja ela é feita de pessoas, de seres humanos falhos, mas somente Cristo, ele é perfeito. Então, você tem que buscar o Senhor e olhar para o alto. Ah, fulano está fazendo coisa de errado, mas você precisa tão somente olhar para Deus e orar pelo aquele irmão para que ele possa deixar de fazer aquilo errado e fazer a vontade do Senhor. Em Efésios 2, 4 e 5, ele diz: todavia, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vos sois salvos. Então, pela graça de Deus, pela infinita misericórdia do Senhor, hoje nós podemos ser salvos, hoje nós podemos ter a liberdade. Quando nós falamos liberdade, é que nós não estamos presos a nada nesse mundo. Nada nesse mundo pode substituir as maravilhas de Deus. Nem um dinheiro, nem uma casa, um carro, nada pode substituir a maravilha que há no céu, a maravilha de Deus. Imagine, irmãos, o mundo ele está caminhando para o pecado e ele não está nem aí. Mas ele não consegue compreender que lá o destino dele é somente lago de fogo e enxofre, é sofrimento eterno. Mas se você for fiel a Deus, lá no céu a Bíblia fala que você vai andar em rua de ouro, irmão. Imagine, você andar em rua de ouro. As paredes serão simplesmente de enfeite, de jaspe, de esmeralda, tudo que há nesse mundo de valioso, lá não servirá, porque a glória de Deus será maior do que as coisas do que nós achamos importante, como ouro, prata, tudo isso nós achamos importante, mas lá no céu vai simplesmente servir para que nós pisarmos nele. Então, o mundo ele está cego, está indo pelo caminho largo, porque é mais fácil, tudo no mundo acaba se tornando mais fácil. E para aquele que está indo pelo caminho da porta estreita é mais difícil no seu trabalho, é mais difícil na escola, é mais difícil na rua. Quando as pessoas veem que você serve a Deus, elas começam a zombar, elas começam a tirar onda, começam a desmerecer você, dizer que você não é ninguém, que você não é isso, que você é aquilo, mas você é uma preciosidade para o Senhor. Então, você só tem muitos motivos para adorar a Deus, para engrandecer a Deus. A única coisa que Deus pede tão somente é que você seja fiel a Ele. Nada disso. Deus não pede para que você faça sacrifício, que você suba de joelho uma montanha, que você ande descalço, que você faça isso, faça aquilo. Não. A única coisa que Ele quer é que você seja fiel a Ele, seja fiel à palavra dEle, porque a palavra dEle é isso, ela que nos alimenta. A nossa Bíblia, nós precisamos ler ela, porque é nela que nós nos alimentamos, é ela que nós achamos força para continuar a cada dia. É lendo a palavra que nós vemos que Jesus, ele é maravilhoso, entendeu? E isso você não vai achar no mundo você só vai achar ilusão. E nós temos tão somente que engrandecer o Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito. Eu tenho certeza que você tem muita coisa a agradecer. E, mais uma vez, a morte ela não é algo para você temer. Pelo contrário, você descansando no Senhor, você não pode ter medo da morte. E lá em Apocalipse, no capítulo 20, do 14 e 15, ele fala: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Ou seja,
até a morte vai ser lançada no lago de fogo, irmão. Então você não precisa se preocupar com a morte. A morte não é um problema para você. Você já vai ter um acesso direto para o céu. A única coisa que você precisa fazer é então somente crer no Senhor, descansar no Senhor, fazer a vontade do Senhor, porque você é um cidadão do céu. Se você é um cidadão do céu, você está cada dia em prol do céu. O Senhor, o que é que eu preciso fazer para melhorar? Porque as nossas obras, elas não nos salvam, mas as nossas obras, elas servirão como galardão. Então nós precisamos também das obras. E as obras, interessante é que elas nos ajudam a que nós sejamos mais fiéis a Deus, porque as obras nos mostram o quanto nós somos dependentes de Deus. Eu vou fazer isso, mas por causa da infinita misericórdia de Deus eu consegui. Eu vou fazer aquilo, mas eu vou fazer alguma coisa para Deus por causa da sua infinita misericórdia. E em Romanos 8, ele diz, 8,36, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos sepultados como ovelha para o matadouro. Então, se dependesse da morte, se dependesse até mesmo do próprio diabo, ele já tinha acabado com tudo, todo mundo já tinha morrido, todo mundo já tinha se acabado, porque o que Satanás quer é tão somente destruir tudo. Ele veio, senão para roubar, para matar e destruir, mas tudo está no controle do Senhor, tudo está nas mãos do Senhor. Você já parou para pensar que as maiores potências do mundo, hoje eles têm poder suficiente para acabar com o mundo, irmãos. Hoje eles têm poder, cada um tem suas bombas atômicas, e se um começar a jogar no outro, acabou tudo. Mas por que não acaba? Porque o poder, a autoridade não está na mão deles, está nas mãos do Senhor. O Senhor, ele tem controle sobre tudo. E ainda em Romanos 8,37 ele diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, por Jesus Cristo que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha que maravilha, irmãos. Nada, nada no mundo pode nos separar do amor de Deus. Então, você só tem motivos para agradecer, você só tem motivos para engrandecer a Deus, só dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui à sua disposição, estou aqui para fazer a tua vontade. E a cada dia aprendermos mais do Senhor. A cada dia nós temos sempre, ninguém consegue ser autossuficiente, ninguém consegue. Eu já sei de tudo. A única pessoa que sabe tudo é Deus. Então a cada dia nós conseguimos aprender mais, conseguimos entender coisas novas, e a cada dia, buscando o Senhor, nós entendemos o quanto nós somos dependentes de Deus, o quanto nós precisamos do Senhor. E eu assim agradeço mais uma vez essa rica oportunidade, que Deus possa estar abençoando as suas vidas, que Deus possa estar abençoando a minha vida, e que a cada dia nós, se for da permissão do Senhor, na próxima semana nos veremos para mais um vídeo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.